Bendito seja Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. E nós vamos prosseguindo, fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu ainda estou com a garganta em recuperação, né? Mas a obra de Deus, ela precisa continuar, tá bom? Eu conto com a sua oração, tá? Apresenta meu nome nas suas orações, tá? No nome de Jesus, tá certo? Você que já é inscrito nesse canal, eu peço por favor, compartilhe, né? Com os grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, se você tiver, né? Eu particularmente eu não tenho, tinha, né? Mas eu não tenho mais. Enfim, vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que é a base desse canal. Esse canal ele foi criado em cima dessa palavra, né? E é algo que eu sempre tenho orado a Deus para que ainda hoje eu orei a Deus, né, em favor disso, para que essa palavra venha se cumprir, né? Para que esse canal, através desse canal, e esse canal possa alcançar, né, lugares até mesmo aonde a igreja não pode entrar, tá bom? E eu conto com a sua ajuda, conto com o seu like, tá? Com a sua inscrição e com o seu compartilhamento, né? Aí você dá uma ativada no sininho para receber novas notificações quando tiver novos vídeos no YouTube, tá bom? Mas se você também, né, se você quiser se inscrever e não ativar o sininho, né, você também vai estar recebendo vídeos, né, mas você não vai estar sendo avisado, né, quando tiver novos vídeos, tá bom? Mais importante é que você se inscreva nesse canal, tá certo? E que você possa compartilhar, levar adiante essas mensagens, tá certo? Mas hoje eu quero começar um estudo em Apocalipse, falando sobre os cavaleiros, né, do Apocalipse, algo que Deus me deu e eu tenho orado muito, né, em cima disso, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e te trazer algo da minha cabeça, algo que está dentro da minha cabeça. Não, eu tenho que te trazer a direção de Deus, né? A palavra tem que ser revelada pela direção do Espírito Santo. Então, Deus me deu esse estudo do Apocalipse, né, sobre os cavaleiros, os 4 cavaleiros. Lembrando que o Apocalipse, ele é uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, quando ele foi exilado, né? Aí o João ele teve a visão do Apocalipse. O Apocalipse é algo que vai acontecer, né? É uma profecia que vai se cumprir, é uma profecia futura, né? É uma profecia real, né? Mas o Apocalipse, ele é cheio de simbologias, tá? Então, para a pessoa ela compreender e entender o Apocalipse, ela tem que buscar a direção de Deus para que o próprio Espírito Santo dê a inspiração. Porque é um livro que é cheio de simbologia. O João ele procurou escrever na sua época, no seu tempo, aquilo que foi mostrado, né? Embora a visão que João teve foi para um tempo futuro, mas o João procurou escrever para o seu tempo aquilo que ele entendeu, né? São coisas que vão acontecer, né? Algumas coisas nós estamos começando vendo acontecer, né? Que
que a Bíblia já estava, né, já estava escrito isso há muitos anos atrás, não só o Apocalipse, quanto também o livro de Daniel. Daniel também é tipo um Apocalipse do Antigo Testamento, que Deus deu a visão para Daniel sobre uma época futura, sobre um tempo futuro, que é um tempo de juízo, um tempo onde o juízo de Deus viria sobre a terra, né? E os desobedientes, né? E é algo real, meu amigo e minha amiga. Assim como toda a Bíblia, o Apocalipse é um livro real. São coisas que vão acontecer no tempo futuro. A verdade é que Jesus está voltando, né? E daqui a pouco, né, nós vamos estar junto dele. As pessoas que servem a ele de verdade vão estar saindo desse mundo, né? Porque a igreja, Jesus virá buscar, né? E o Apocalipse ele vai acontecer para aquelas pessoas que desobedeceram a Deus, para aquelas pessoas que se recusaram a fazer a vontade de Deus. Talvez a pessoa ache que ela pode continuar no pecado, que ela pode continuar no erro, que Deus é amor, que Deus está fazendo vista grossa. Mas não é assim não, meu amigo e minha amiga. O fato é que Deus ele é amor, mas Deus, acima de tudo, ele é justiça. E esse tempo de juízo virá. Jesus ele chega até a dizer em Mateus 24 que haverá tanta tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. Então, é preciso que você, que ainda não conhece a Jesus, o aceite. Você que está afastado do caminho, volte. Você que tem brincado com as coisas de Deus, pare imediatamente, enquanto é tempo. Porque será um tempo de dor e sofrimento que a terra, que o mundo irá enfrentar. Infelizmente, o Apocalipse não é todos os pregadores que gostam de falar sobre ele. Às vezes os pregadores não querem falar sobre a realidade do Apocalipse. Só que deveriam falar. Os pregadores deveriam preparar o povo para essas coisas. Para que o povo purificasse o coração, para que o povo se arrependesse dos seus erros e se voltasse mais para Deus. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavalo branco, né? Tá lá Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Preste bem atenção, Apocalipse capítulo 6, o versículo 2 diz assim: Olhei e vi, eis que havia um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha em suas mãos um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer. Então aqui, meu amigo, esse primeiro cavaleiro, muitos dizem que esse cavaleiro é o próprio Cristo, né? Montado no cavalo branco. Não é, tá? A Bíblia fala de outro cavaleiro no cavalo branco. Esse sim é Jesus. Mas esse primeiro cavaleiro aqui, de Apocalipse 6:2, esse primeiro cavaleiro aqui do cavalo branco, ele é o anticristo. Quem que é o anticristo? O anticristo será aquele que vai ser levantado para governar o mundo inteiro, né?
Por que que eu falo para você que esse cavalo branco, que esse cavaleiro do cavalo branco aqui não é Jesus? A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim, ó. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz, ó. E não será assim, antes que venha a apostasia, e seja revelado o filho do pecado, aliás, o filho da perdição, né? De quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando do anticristo, ou seja, voltando lá para o Apocalipse. Então esse cavaleiro do cavalo branco aqui não pode ser Jesus. Primeiro, porque quem está rompendo os selos do Apocalipse, um dos sete selos, que é o primeiro selo, que fala sobre o cavalo branco. A Bíblia diz que é o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Então Jesus aqui está rompendo. Jesus é aquele que vai romper os 7 selos. Se o Espírito Santo me permitir, até uma outra oportunidade eu falo para você sobre esses selos, né? Mas no primeiro selo foi a visão que o João teve do cavalo branco, né? Então, se o Cordeiro está rompendo os selos, esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. E o apóstolo Paulo diz que antes da vinda de Jesus, o anticristo seria revelado. Então não tem como esse cavaleiro ser o nosso Senhor. Tá? Porque Jesus ele vai vir depois que o anticristo for revelado. Não se sabe quando, não se sabe o tempo, mas Jesus ele virá quando o filho do pecado, que a Bíblia chama o anticristo, um dos nomes que a Bíblia dá para o anticristo é o filho da perdição, né? O iníquo, o homem da iniquidade. Esse aí é o anticristo, tá? Então, esse cavaleiro aqui, do cavalo branco, é o anticristo. E por que ele está montado no cavalo branco? Porque o anticristo, meu amigo e minha amiga, ele vai trazer para a humanidade uma falsa paz. A Bíblia diz que serão um período de paz, por pouco tempo, claro. Que o anticristo ele vai governar toda a humanidade, né? Ele vai se revelar como, vamos assim dizer, o resolvedor de todos os problemas, né? Aquele que vai vir para solucionar todos os problemas do mundo. Ou seja, em outras palavras, o mundo que nós estamos vivendo, futuramente, ele será governado por um só homem, que é o anticristo, que ele trará uma falsa paz. Ele terá aquele discurso de um falso salvador. E ele vai enganar muitos, né? Porque o que o mundo hoje espera? O que o mundo hoje deseja? O que o mundo hoje quer? O mundo quer paz, né? Num país, num mundo que nós estamos vivendo em guerras, num país que nós estamos vivendo em fome. Ou seja, o anticristo ele vai trazer essa falsa paz, mas é por pouco tempo. E eu vou falar a verdade para você, o que vai ter de crente enganado, que vão achar que é Deus que está enviando esse homem, eu acredito que vai ter muito crente que vão deixar se enganar. Porque tem crente hoje que não quer ouvir na verdade. Tem crente hoje que ele só quer ouvir só momento de paz, momentos bons. É claro que é bom a gente ouvir só isso. Só que a Bíblia fala dos espinhos,
A Bíblia fala das rosas, mas também fala dos espinhos. Então, esse falso Cristo, aliás, falso Cristo não, perdão. Esse anticristo, por que a Bíblia fala anticristo? Porque vai ser alguém totalmente contra os princípios bíblicos. Vai ser alguém que vai se revelar como um falso Messias. Vai ser alguém que vai se revelar como um falso Salvador. E olha, meu amigo e minha amiga, o mundo já está sendo preparado para o reinado desse homem. O mundo já está abrindo caminho para o reinado desse homem. Então, em breve, não se sabe quando, mas em breve esse homem será revelado, que é o anticristo, aquele que virá como resolvedor de todas as coisas. Você pode ver que a Bíblia diz em Apocalipse 6:2 que foi dado a ele uma coroa, ou seja, o que é coroa? Coroa significa reinado. Em outras palavras, ele vai reinar durante um período sobre a terra. Até quando Deus o permitir, né? Aí depois desse período de paz, desse pouco período de paz, ele vai mostrar verdadeiramente a sua face. E olha, aqueles que vão estar aí, aqueles que vão ficar aí na tribulação, eles vão ver realmente o que é sofrimento. Por isso que eu falo para você, meu amigo e minha amiga, se apegue com Deus, porque isso aqui vai acontecer. Aliás, os sinais que nós estamos vendo todos os dias nos dá a entender que isso não está longe de acontecer. Porque esse homem, ele será posto pelos governantes, pelos presidentes, pelos governadores, ou seja, eles vão colocar tudo nas mãos desse homem, para que esse homem seja o resolvedor de tudo. Mas é por pouco período de tempo. Então, meu amigo e minha amiga, esse foi o nosso primeiro estudo. Medite nisso, tá? Medite nisso, reflita nisso, não fuja desse assunto, tá? Porque é um assunto sério, é uma realidade que nós estamos prestes a ver acontecer, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, até o próximo estudo, que é o próximo cavaleiro, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.